Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Uma Introdução à Macroeconomia para Investir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de investimentos, então a gente vai trazer aqui algumas definições. Na verdade, para ser mais específico, nós vamos trazer 3 definições. Então, o modelo dessa aula vai ser um pouco diferente das primeiras, porque a gente vai estar utilizando aqui o formato de wiki, formato no Notion, né, uma espécie de um artigo que eu fui escrevendo, e a gente vai passando ao longo desse artigo, então comentando ali os principais pontos. A gente vai trabalhar então basicamente com 3 definições de investimentos que vão ser super úteis ao longo do curso, né? 2 dessas definições são basicamente técnicas de investimentos. E uma dessas definições é basicamente a maneira que nós utilizamos em macroeconomia. Então vai servir para a gente poder depois entender como os índices são construídos e o que afeta esses índices. Então, teoricamente, são duas filosofias de investimentos e uma definição técnica. Mas eu coloquei como sendo 3 definições. Então, vamos começar pelo básico, né? O conceito de investimento, uma análise da perspectiva macro, do value investing e do growth investing, certo? Por que a gente vai estar trabalhando com 3 definições? Porque, como eu digo, né, embora pareça um conceito simples, investimento assume diferentes significados dependendo da abordagem adotada. A gente vai ver, o conceito de investir não é o mesmo quando a gente olha sobre diferentes aspectos. Quando a gente está olhando para a macroeconomia, a gente não vai estar analisando o mesmo conceito do value e do growth. A gente não vai estar olhando, talvez, para o investimento financeiro, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Então, esses 3 personagens que estão aparecendo aqui para a gente são, na verdade, 3 economistas, embora só um realmente vai se dedicar fielmente ao campo da economia, enquanto os 2 vão se tornar grandes investidores. Mas na prática mesmo, os 3 vão ser grandes investidores. Então, eu tenho aqui à esquerda o Keynes, que a gente já comentou nos vídeos passados. No meio, nós temos Benjamin Graham, conhecido popularmente como o pai do value investing. E aqui no canto, nós temos um autor que é menos popularmente conhecido, mas que também é muito grande, né? Fez várias contribuições no campo do investimento, que é o Philip Fisher. Philip Fisher ele vai ser conhecido depois como o pai do Growth Investing. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, tanto a definição da macroeconomia do Keynes, quanto a definição de investimento por Value Investor e por Growth Investor, e como cada um dessas filosofias pensam, tá bom? Então vamos começar aqui pelo básico, né? Essa aula vai comparar as 3 visões, tanto a visão da contabilidade nacional, eu vou explicar para vocês depois o que é a contabilidade nacional, porque a contabilidade nacional é a base da teoria macroeconômica keynesiana. Então, a gente vai pegar a definição do que é investimento dentro da contabilidade nacional, porque vai servir para a gente entender como a macroeconomia cria os seus índices, como a macroeconomia cria os seus indicadores e como ela interpreta o investimento na economia. E depois nós vamos fazer uma análise na visão do Value Investing e do Growth Investing, certo? E vai analisar como essas abordagens se diferenciam, o que cada uma propõe para poder distinguir investimento de especulação no mercado financeiro atual. A gente não vai falar tanto de especulação, eu vou trazer algo um pouquinho mais por cima. A gente vai principalmente focar nas abordagens em si. Então, o Value e o Growth Investing, eles oferecem visões distintas sobre como identificar boas oportunidades de investimento, cada uma com seus próprios critérios de avaliação, perfil de risco e horizonte de tempo. Ou seja, o Value e o Growth são, na verdade, grandes técnicas de investimentos. São filosofias de investimento, certo? A gente vai ver que elas têm bastante complementariedade, mas elas são 2 técnicas distintas de como se escolher ativos. Já a definição da contabilidade nacional, ela é fundamental para a gente entender o papel do investimento na macroeconomia. Ou seja, como esse curso é um curso de uma introdução à macroeconomia para investir, a gente vai primeiro entender como que a macroeconomia desenvolve o seu conceito do que é investimento, para depois a gente entender como os investidores entendem o que é investimento. Assim, é uma aula bem teórica essa daqui, mas que ela vai ajudar vocês a criar ali, digamos assim, as primeiras regras para entender o que é investimento, o que é investir, diferente de especular. A gente vai fazer sempre essa contrapartida. Vou começar pelo básico então, né? Como eu disse para vocês, a gente vai começar pela perspectiva macroeconômica de investimento, ou a perspectiva da contabilidade nacional, a mesma coisa, certo? Então, os fundamentos da contabilidade nacional, que também é conhecida como contabilidade social, é a mesma coisa, né? A gente usa esses 2 conceitos apenas por simplificação, mas a gente vai adotar aqui contabilidade nacional por uma questão de facilidade pelo nome. É mais fácil vocês assimilar a contabilidade nacional do que a social, mas vocês vão ver em várias matérias aparecendo como contabilidade social, mesma coisa. Bom, vamos lá. O que é primeiramente a contabilidade nacional? A contabilidade nacional ela é o conjunto de técnicas utilizadas para a gente poder mensurar os agregados de uma economia nacional, regional ou de um conjunto de países, quiçá até do mundo todo, tá? Existem indicadores, como eu falei na primeira aula, existem indicadores que medem até mesmo a produtividade global. A NSI faz isso, inclusive. Eu não vou entrar muito em detalhes. O Banco Mundial também faz, enfim. Então ela é uma técnica
que serve para mensurar os agregados, certo? A gente teve uma aula, tem um vídeo meu no YouTube, inclusive, que fala só sobre a macroeconomia. Fala apenas sobre a macroeconomia. Então, eu fiz uma aula inteirinha falando apenas sobre o que são agregados macroeconômicos, explicando como funciona a macroeconomia. Mas para esses agregados macroeconômicos serem mensurados, para eles existirem, você tem que ter uma técnica de mensuração, certo? E é justamente daí que surge a contabilidade nacional. Ela é quem vai trazer esse arcabouço técnico, essas ferramentas que nós vamos utilizar para mensurar os agregados macroeconômicos. Poxa, eu quero medir o PIB. Vamos supor, eu quero medir o PIB no país. Para eu medir o PIB de um país, eu preciso ter técnicas para medir a despesa nacional, a renda nacional e a produção nacional. Eu preciso ter ferramentas que vão me ajudar a fazer isso. Para eu criar essas ferramentas, eu preciso desse conjunto de técnicas contábeis que vai vir da contabilidade nacional. Quando ela surge? Ela vai surgir na década de 40, basicamente, a partir dos trabalhos do Richard Stone e do James Meade, em contribuição a Keynes. Eles tinham contato direto com Keynes. E houve também um outro trabalho, um pouco antes da década de 40, do Simon Kuznets, que foi um russo naturalizado estadunidense, que ajudou a... Ele não tinha contato com Stone e com Meade. O Kuznets ele foi considerado assim, um dos pioneiros da formulação do PIB. Mas quem realmente vai fazer o trabalho de criar as técnicas da contabilidade nacional é o Stone e o Meade. Quem ficou mais famoso nesse caso foi o Stone, porque depois, na década de 50, o Richard Stone ele vai ser convidado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para poder criar o primeiro SNA. O que é o SNA? É um System of National Accounts, ou seja, é um sistema de contabilidade nacional, sistema de mensuração nacional, certo? Então, a partir daí, SNAs são atualizados de tempos em tempos pela ONU. O que é o SNA? Como eu falei para vocês, é um sistema de contabilidade nacional. Basicamente, são as regras que os países podem utilizar a partir dos trabalhos teóricos para poder calcular o PIB, ou uma série de outros indicadores macros agregados. Então, vamos supor que eu queira, por exemplo, comparar o PIB de 3 países. Vamos supor que eu quero fazer uma comparação aqui de um agregado macro. Né? PIB é o mais famoso, é o Produto Interno Bruto. Para isso, o interessante, assim como na contabilidade empresarial, é que eu tenha uma mesma técnica, eu utilizar a mesma técnica para poder calcular esse produto. Porque vamos supor que o Japão utilize uma técnica, os Estados Unidos utilize outra, o Brasil utilize outra, a gente pode chegar em resultados completamente diferentes da maneira de se calcular o PIB. E aí eu não consigo fazer uma mensuração, eu não consigo fazer uma comparação entre esses produtos, porque eu estou utilizando técnicas diferentes. Por exemplo, um exemplo simplesmente didático aqui, tem países que consideram, né, que somam ao seu PIB o trabalho realizado pelas mulheres que trabalham em casa, ou seja, as domésticas. Mães que cuidam dos seus filhos, que cuidam de suas casas e que não trabalham fora, elas não oferem renda. Mas, na concepção desses países, elas estão realizando um trabalho, certo? Que poderia ser remunerado. A gente poderia, por exemplo, contratar uma empregada para estar fazendo aquele trabalho, mas não estamos contratando porque essas próprias mulheres estão cuidando das suas casas. Então, alguns países consideram o trabalho doméstico como um trabalho produtivo e que, portanto, soma ao PIB. Aqui no Brasil a gente não considera, mas nós poderíamos considerar. Isso de certa forma vai afetar, né, se esse valor realmente ele fosse um valor muito relevante, isso vai afetar a nossa mensuração. Porque ao comparar dois países diferentes, vamos supor que o Brasil passa a fazer isso, e nós temos uma quantidade muito grande de mulheres que trabalham na própria casa, mulheres do lar. Isso vai alterar nosso cálculo do PIB. Claro que o Brasil não faz isso, às vezes também não faz isso, mas alguns países, geralmente um pouco menores, eles fazem isso, certo? É uma maneira que você tem de fazer um cálculo um pouco diferente do PIB, colocando alguns fatores e não outros. Mas na média, a grande maioria dos países seguem os SNAs, que são basicamente recomendações feitas pela ONU de como se fazer a contabilidade nacional, como mensurar os agregados econômicos, macroeconômicos dos seus países. Esses SNAs, eles são, o começo vai ser na década de 50 e de tempos em tempos eles são, então, atualizados. Então, uma diferença importante da contabilidade nacional em relação à contabilidade tradicional que nós temos, como contabilidade empresarial, é que na contabilidade nacional, como o próprio nome está dizendo, o objetivo é nacional. A gente quer medir não algo que está acontecendo dentro de uma empresa, mas sim aquilo que está acontecendo dentro de um país. Então eu vou mensurar as contas, eu não vou mensurar nesse caso as contas das empresas, como a contabilidade empresarial faz. A contabilidade nacional ou social, ela vai medir o desempenho de uma economia como um todo. Então, meu objetivo aqui é saber o crescimento, o decrescimento da produção, como que está a renda nacional, como que está a variação dos preços. É daí que surge, por exemplo, a inflação, o cálculo da inflação, os indicadores de inflação surgem daí. A qualidade de vida, a gente tem, por exemplo, o IDH, ele vai surgir justamente daí. A distribuição de renda, a massa salarial,
e etc. Então, o objetivo da contabilidade nacional é entender como está a economia dentro de um país, em vários aspectos, não só no sentido de produção. Eu citei o PIB aqui, mas a gente pode pegar vários outros sentidos, como, por exemplo, de qualidade de vida. Daí eu vou criar indicadores através da contabilidade nacional, onde eu vou fazer essa mensuração, certo? Bom, eu não vou fazer aqui eu poderia gastar mais algumas horas aqui falando sobre a contabilidade nacional, mas eu vou passando um pouquinho para frente e eu vou deixar para vocês uma recomendação de leitura, que da Leda Paulani, um excelente livro, que é justamente uma introdução à nova contabilidade nacional. Vou deixar para vocês, quem tiver interesse de entrar mais a fundo, para entender como funciona a contabilidade nacional. Para quem gosta de macro, eu acho genial vocês sempre começarem pela contabilidade nacional. E aí depois vocês vão pulando para a teoria macro. Mas enfim. Então, na concepção macroeconômica, de base keynesiana, o que é investimento? O investimento ele vai ser definido, então, como a aquisição de bens de capital com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia. Presta bem atenção no que eu falei. A aquisição de bens de capital com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia. Então, só vai ser entendido como investimento aquilo que visa aumentar a capacidade de produção de uma economia, certo? Constituindo um dos pilares fundamentais da produção nacional e da demanda agregada. Vamos por partes. Primeiro, o que são bens de capital? Vamos lá. Bens de capital a gente considera, em economia, especialmente em macro, tudo aquilo que são bens produzidos para você utilizar em outros processos produtivos. Como assim? Máquinas, equipamentos, prédios. São coisas que são utilizadas, principalmente máquinas, vamos pensar numa máquina. Eu crio uma máquina para que ela possa criar outras coisas, certo? Então ela é um bem que ela foi produzido, a máquina foi produzida, para ser utilizada em outros processos produtivos. Então, se eu tenho uma máquina que produz roupas, essa máquina ela foi construída inicialmente, ela foi produzida inicialmente por uma fábrica e ela foi produzida especialmente para ser utilizada depois no outro processo produtivo, o processo de produção de roupas. Essa máquina ela vai continuar ali produzindo roupas até o dia que ela parar de funcionar, digamos assim, ou que ela for desutilizada. Mas ela vai continuar no processo produtivo ao longo do tempo, ou seja, ela não vai ser consumida durante o processo produtivo. Pelo contrário, ela vai fazer parte do processo produtivo. Podem ser utilizados repetidamente, pois eles não serão consumidos no processo, diferente das matérias-primas. Ou seja, bens de capital nada mais são do que bens que criam bens, como máquinas, equipamentos que eu citei. Nós podemos colocar aqui como bens de capital prédios, alguns tipos de veículos, dependendo da utilidade que ele vai ter. Se ele for para uso pessoal, ele não entra como bem de capital. Se ele for utilizado na produção, na geração de renda, ele vai entrar como bem de capital. Mas essas duas são as mais comuns, são as mais fáceis de nós observarmos, máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, se eu compro uma máquina, como por exemplo uma colheitadeira, eu comprei uma colheitadeira lá para trabalhar numa área de trigo. A colheitadeira então vai fazer o trabalho, ela vai ser utilizada como uma maquinaria que um trabalhador vai utilizar, então o trabalhador entra aqui dentro. Alguns nem precisam ter o trabalhador ali dentro, mas esse não é o ponto. O trabalhador então ele vai entrar dentro dessa colheitadeira e vai utilizá-la como um instrumento, uma ferramenta para poder para melhorar a precisão e a velocidade na sua colheita. Eu poderia fazer esse processo com o trabalhador. Eu poderia utilizar apenas o capital humano, o trabalho. Mas quando eu passo a utilizar um capital que não é humano, eu produzo um bem para acelerar essa minha produção ou para aperfeiçoar a minha capacidade produtiva, ele entra como um bem de capital, porque ele está aumentando a minha capacidade produtiva. Então, quando eu compro uma colheitadeira, eu espero o quê? Você coletar uma maior quantidade de trigo, uma velocidade muito maior e com uma precisão maior. Então, ele está sendo utilizado diretamente no processo produtivo, elevando esse processo, certo? Uma coisa interessante, só fazendo um comentário, a gente usa a palavra capital em economia, certo? Especificamente em macroeconomia, a palavra capital, ela vai ter uma definição um pouco diferente do que ela tem no conceito bancário, né? Quando a gente fala de finanças bancárias, a gente usa a palavra capital para se referir a dinheiro, certo? Então falamos, ó, fulano tem bastante capital, ou seja, tem bastante dinheiro. Isso é um conceito mais bancário. No conceito macroeconômico, não. A gente utiliza a palavra capital. A palavra capital ela é geralmente ligada a esse conceito que eu citei, a bens produtivos, como máquinas e equipamentos, certo? É só uma pequena alteração na definição, porque quando a gente estiver falando de capital no sentido macroeconômico, a gente está falando então de bens que são utilizados para criar outro bens, de maneira simplificada, certo? Então vamos lá. Na demanda agregada, outro conceito que eu falei para vocês, porque eu falei, ó, aquisição de bens de capital com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia, constituindo um dos pilares fundamentais da produção nacional, tá aí tudo bem, e da demanda agregada. Como assim? O que é demanda agregada? Demanda agregada, como o próprio nome diz, a gente falou na aula sobre macro, que é o conceito de agregar. Então, ela é a soma
de todos os bens e serviços que são demandados em uma economia. Nada mais é do que a demanda como um todo, só que eu estou somando toda a demanda. A demanda dos trabalhadores, a demanda de empresários, a demanda do governo, a demanda de todos os agentes econômicos. Por exemplo, indivíduos, pessoas como eu e você, vamos demandar bens de consumo. O que são bens de consumo? Aquilo que você, diferente dos bens de capital, que são bens que vocês vão utilizar para criar outros bens, os bens de consumo são utilizados para consumo, certo? Então, por exemplo, alimentos, eletrônicos. Ah, mas eu não vou comer o celular. Não, mas você vai utilizá-lo. Você não vai utilizar o seu celular, por exemplo, para produzir outros celulares. Espero que não. Então, alimentos são bens de consumo, eletrônicos são bens de consumo, roupas são bens de consumo e assim por diante. São tudo aquilo que são utilizados para consumo pessoal, certo? Eles podem ser duráveis ou não duráveis, como por exemplo alimentos, eles não são duráveis. Você vai comprar um alimento e vai consumi-lo naquele momento ou em poucos dias. Já o eletrônico, ele é um bem durável. O eletrodoméstico, mesma coisa, ele é um bem durável. Ele geralmente recebe a letrinha C, certo? Ele tem essa letrinha aqui, uma letrinha C, que aparece quando a gente está fazendo o cálculo da demanda agregada. Já as empresas, elas vão demandar bens de capital, como eu citei para vocês lá atrás. As empresas não vão demandar bens de consumo. Elas podem demandar matérias-primas para serem utilizados pelos bens de capital. Como, por exemplo, elas podem, vamos supor que eu estou falando de uma empresa que vai produzir extrato de tomate. Para isso, ela vai demandar qual matéria-prima? Tomate. Mas ela vai ter as máquinas e equipamentos para fazer esse processo de extrair o molho. Então, ela vai fazer ali todo o processo de trituração, todo o preparo que envolve, desde do primeiro processo de extração do molho até o processo final de envasamento da embalagem. Então, todo esse processo vai ter ali bem de capital sendo utilizado. Tanto capital humano, quanto capital não humano, como capital de máquinas e equipamentos. Então, as empresas vão demandar bens de capital, como eu citei, máquinas, equipamentos, edifícios, softwares também entram, e eles vão entrar, geralmente, no cálculo da demanda agregada com a letrinha I. Já outros países, eles vão demandar bens do nosso país. É claro, se a gente vive numa sociedade capitalista moderna, onde a gente tem vínculos com vários outros países, não só com o nosso, nós vamos fazer transações. Então, os países de fora vão demandar bens da gente, assim como a gente vai demandar bens lá de fora. Processo de exportação e importação, certo? A gente vai geralmente colocar a letra X para chamar a exportação de exportation e M de importação ou importation. É que a gente não usa o I. Por que não usa o I aqui? E por que não usa o E aqui, né? Tem uma razão para isso, né? O I geralmente ele é utilizado aqui já em investimento, e o E ele pode ser utilizado para exchange rate, que é a taxa de câmbio, então a gente não usa o E e o I, né, para não confundir com outros termos que a gente acaba utilizando essas letras. Mas é fácil de entender. Quando a gente está produzindo aqui dentro, quando o Brasil está produzindo algum produto qualquer, um bem ou serviço qualquer, e vendendo para os países de fora, nós estamos exportando. Quando é o contrário, quando nós estamos demandando alguma coisa que vem de fora, nós estamos importando, certo? Qual que aumenta e qual que diminui a demanda agregada? Bom, basicamente, quando os países de fora, por exemplo, a China, os Estados Unidos e a Europa como um todo, está demandando produtos do Brasil, há um aumento da demanda para os nossos produtos. Então, a exportação ela é vista como um fator que é positivo, ela entra com mais. Já a importação é o contrário. Somos nós que estamos demandando de fora. Então, está aumentando o quê? A demanda no resto do mundo. Então, ele entra para a gente como um fator negativo. A gente está comprando de fora e não produzindo aqui dentro. Um outro fator importante também é o governo, é um agente importantíssimo nas economias modernas, e empresas estatais, porque elas também demandam bens e serviços da sociedade. Como, por exemplo, os governos das empresas estatais, elas podem trabalhar construindo pontes, estradas, hospitais, escolas, produzindo medicamentos, etc. Tudo isso exige o quê? Demanda de bens e serviços da sociedade. Então, por exemplo, para eu construir um hospital, eu vou precisar construir um prédio. Para eu construir um prédio, eu preciso de cimento, eu preciso de blocos, tijolo, preciso de uma série de itens que eu vou utilizar para construir aquele prédio gigantesco. E para isso eu vou demandar diretamente da sociedade. Eu posso, inclusive, fazer parcerias com empresas privadas para isso. Eu posso até comprar, através de licitação, matérias-primas dessas empresas. A letra que nós utilizamos é a letra G, geralmente quando nós somos esse tipo de demanda. Então, o cálculo da demanda agregada geralmente é feito desta forma. Demanda agregada igual a C, que é o consumo das famílias, mais I, que é o investimento feito pelas empresas, mais G, que seria os gastos do governo, ou o investimento do governo, mas geralmente é o gasto do governo, mais X menos M, que seria exportação menos a importação.
digamos assim, a demanda externa, a demanda dos países de fora. Então, quando nós exportamos mais do que importamos, ou seja, quando X é maior que o M, quando X menos M dá um valor positivo, nós dizemos então que aqui houve uma demanda maior pelos nossos produtos, nós exportamos mais. O cálculo correto aqui, se vocês quiserem, também vocês podem colocar a letra N, que é Net Exportation, mas enfim. E vocês vão ver que em economia, para vocês avançarem um pouco mais, o cálculo da demanda agregada, que é a C mais I mais G mais X menos M, é justamente o cálculo que eles utilizam para calcular o PIB, que seria o Y. Não vamos falar muito sobre isso, mas é interessante para vocês, porque provavelmente vocês vão ver essa fórmula aqui em vários livros e artigos conforme eu for colocando para vocês. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre o fundamento, né, o conceito de contabilidade nacional e o conceito do que é investimento dentro da macroeconomia, dentro da contabilidade nacional. É a aquisição de bens de capital com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia. Vamos supor que eu compro um carro, uma empresa compra um carro, faz um investimento lá num carro. Mas este carro é utilizado para uso pessoal, para levar o CEO de um lado para o outro. Isso é visto como investimento? Veja, pode não ser visto como investimento. Porém, se este carro for utilizado com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva, então vamos supor que eu tenho uma empresa que trabalha justamente alugando carros e ela compra um carro, este carro é o seu bem de capital, correto? Então, isto é visto sim como um aumento da capacidade produtiva, logo ele é entendido como um investimento feito pela empresa. A contabilidade nacional tem cheia desses detalhes sobre classificar o que é e o que não é investimento, mas isso vai de país para país e vai de interpretação para interpretação também. Algumas vezes você pode ter esses pequenos embates. Veículo é uma coisa muito comum, inclusive, tá? Mas a regra geral é isso. São bens de capital com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia. A gente entende isso como sendo investimentos na contabilidade nacional. E a importância dos investimentos produtivos na economia. Segundo tópico aqui, é uma importância gigantesca. Porque elevações de investimentos tendem a aumentar a produtividade de um país. Lógico. Pense o seguinte, se eu tenho um país que é altamente, que faz altos investimentos ano a ano, e como os investimentos eles são entendidos como algo que vai aumentar a capacidade produtiva, quanto mais investimento um país faz, quanto mais as suas empresas investem, mais eu espero aumentar a capacidade de produção desse país ao longo do tempo. Então a gente consegue medir uma relação muito próxima entre investimentos e PIB. Existem vários estudos que fazem isso, estudos econométricos que medem essa relação. Países geralmente com as maiores taxas de investimentos em relação ao PIB tendem a ser países que tendem a ter crescimentos do seu produto interno bruto maior ao longo do tempo. Há também o efeito de estoque de capital na economia. O que seria estoque de capital? Como eu falei para vocês, o bem de capital ele é utilizado em outros processos produtivos, ele não é consumido durante o processo, ou seja, as máquinas eu posso utilizá-las repetidamente, quase que infinitamente, até elas pararem de funcionar, digamos assim. Então, se eu compro uma máquina que vai me ajudar a produzir camisetas, vai me ajudar a produzir, estampar roupas, por exemplo, ela vai fazer esse processo enquanto ela estiver funcionando ou enquanto eu substituí-la por outra. Ela não vai ser utilizada durante o processo, como seria, por exemplo, a lã ou a tinta, no caso da estampagem. A tinta ela vai ser consumida durante o processo e ela vai acabar. A máquina vai continuar ali fazendo esse processo infinitamente. Então, o que vai acontecer? Se todo ano as empresas vão investindo cada vez mais, eu vou criando um sistema de estoque. Eu vou juntar capital na economia. Essas máquinas vão começar a acumular, começar a ter cada vez mais maquinário, tecnologia cada vez maior. Bom, então nós podemos pensar o seguinte: os investimentos eles não somem, como eu falei. Eles continuam presentes e eles continuam passíveis de uso para as empresas e população. Pense, por exemplo, no caso dos metrôs e trens de última geração, nas pontes e até na maquinaria. Como assim? Os metrôs são um excelente exemplo. Os metrôs eles formam estoque de capital. Por quê? Porque eu crio, através de uma engenharia de ponta, um trem como este daqui. Bem, se eu crio um trem de última geração, esse trem ele vai continuar ali servindo a população por várias gerações, durante vários anos. Então, conforme eu vou investindo cada vez mais em trens, nesse exemplo, eu vou construindo cada vez mais trens, eles não vão sumir no ano seguinte, eles vão continuar ali. Se eu invisto numa estação de trem, ainda melhor, eu crio uma estação mais confortável, eu crio trens mais rápidos, isso vai continuar sendo utilizado pela população. Eu gasto uma enorme soma de dinheiro, pode ser o próprio estado mesmo, para criar uma ponte que vai conectar duas cidades que estão inicialmente separadas por um rio, pensemos assim. E eu crio lá uma ponte que vai conectar essas duas cidades. Essa conexão não existia antes dessa ponte ser construída. E essa ponte vai continuar lá por anos, por décadas, e quem dirá até por séculos, se ela for bem administrada. Uma rodovia, a mesma coisa. E isso vai ser utilizado pelas pessoas, isso vai ser utilizado pelas empresas. As empresas que estão numa ponta da cidade vão poder levar caminhões, entregas, etc., para outras cidades e assim por diante. Então, esse capital ele não vai sumir da economia. Ele vai formar um estoque. Assim como as empresas estocam os seus bens e serviços, assim como uma empresa que produz roupa estoca as roupas, eu posso pensar que o capital investido na economia também vai formando estoque. Tende a ser benéfico do ponto de vista social, porque quanto mais eu vou tendo estoque de capital, principalmente capital de última geração, mais as pessoas vão poder ter acesso, mais as pessoas vão poder usar. As empresas também. Pense numa empresa que faz transporte.
É muito melhor eu ter acesso a pontes e estradas, né? Quanto mais estradas cortando o país, permitindo que eu acesse diferentes cidades e diferentes regiões, melhor para a minha empresa. Então, esse capital vai se estocando na economia e vai podendo ser utilizado pelas empresas e população. Bom, uma característica importante do investimento produtivo é que na macroeconomia, o investimento produtivo ele é caracterizado por sua natureza de longo prazo e sua dependência das expectativas empresariais sobre a demanda futura. Por que eu falei que isso é muito importante? Eu escrevi aqui, ó, isso é muito importante, tá? Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais em teoria. Por quê? Aqui a gente vai pensar um pouquinho. O que que leva, pensem vocês, o que que leva um empresário, a gente falou sobre investimento produtivo, eu expliquei para vocês o que que é o ganho de capital, mas o que que leva o empresário a fazer esse investimento? Vamos dar um passo atrás. Eu falei para vocês o que é o investimento, mas o que que leva o empresário a fazer esse investimento? Bom, autores como Keynes vão dizer que o que leva um empresário a investir em bens de capital, a aumentar a sua capacidade produtiva, são as suas expectativas, especialmente as suas expectativas de longo prazo e especialmente as suas expectativas sobre a demanda futura. Então, diferentemente das concepções neoclássicas, que nós abordamos lá na segunda aula, onde eu falei sobre as escolas de pensamento, diferente daquelas concepções que eu falei para vocês, o Keynes ele vai estar utilizando, ele vai estar analisando que o investimento ele não é determinado simplesmente pela poupança disponível. Como assim? Bom, inicialmente se tinha a ideia de que o investidor, de que o empresário, no caso, ele iria sempre aumentar a sua capacidade produtiva, ele sempre iria comprar novas máquinas, ele sempre iria investir em um novo negócio, conforme tivesse poupança disponível, conforme tivesse dinheiro disponível no sistema financeiro. Então, conforme ele fosse no banco pedir dinheiro e tivesse lá créditos baratos, ele iria fazer um investimento, porque ele saberia que a demanda, como nós vivíamos uma crença do laissez-faire, a população sempre estaria buscando o máximo de demanda possível, então os empresários poderiam estar produzindo o máximo possível, não haveria impedimento para que eles continuassem investindo em bens de capital. Keynes vai falar, olha, na prática não funciona assim. O que leva um investidor a fazer um investimento, o que leva um empresário a comprar uma nova máquina, a expandir a sua produção, ou até a comprar um prédio para que ele construa um negócio ali do zero, o que leva ele a fazer isso são as suas expectativas de rentabilidade futura. É claro, pensa o seguinte, pensa que você vai abrir uma empresa. Você só vai abrir um negócio se você tiver uma expectativa de rentabilidade naquilo. Você não vai abrir um negócio esperando ter prejuízo. Mas eu espero que você não faça isso. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai abrir um negócio porque espera ter prejuízo. Você pode até esperar que no começo seja difícil, sim, de fato, mas você vai estar olhando o quê? Para o longo prazo. Todo empresário, na concepção do Keynes, são investidores de longo prazo. Eles estão analisando a capacidade daquele negócio que eles estão fazendo de gerar rentabilidade ao longo do tempo. Então, ele sempre está utilizando a sua lógica de rentabilidade futura. E um outro fator também que ele sempre vai levar na sua decisão de abrir ou não um negócio, ou de expandir ou não o seu negócio, é o seu estado de confiança. O empresário está confiante ou não está confiante? As suas expectativas sobre o futuro são positivas ou são negativas? Pense o seguinte, novamente, retornemos ao caso da empresa. Vamos supor que você vai abrir uma empresa no setor, digamos, tecnologia, digamos assim. Vamos pensar que você vai criar celulares. Você vai produzir dentro aqui do Brasil celulares. Você vai disputar com grandes marcas. Você vai disputar com a Apple, com a Motorola, com a Samsung, com a Huawei. Você vai disputar com várias marcas que já estão bem posicionadas no mercado. Então, quando você trouxer a sua empresa e você for começar ali os seus planos, porque digamos que você tenha uma tecnologia diferente, um time bem motivado ali para criar um produto diferente, que atenda às necessidades do público brasileiro, quando você for fazer essa empresa, você vai estar primeiramente, antes de começar o negócio, você vai estar calculando, olha, eu vou começar esse negócio, eu vou investir dinheiro, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, eu vou até pegar um empréstimo, porque eu espero que no futuro eu consiga obter uma taxa de lucro tal, e essa taxa vai ser grande o suficiente para eu pagar o meu empréstimo ou para eu pagar o meu investimento inicial. É claro. Da mesma forma, você vai estar sempre, constantemente, sendo guiado pelas suas expectativas. Você pode, no primeiro momento, estar extremamente pessimista, falar, olha, não faz sentido eu começar esse negócio, porque tem grandes marcas já no mercado, tem grandes players no mercado, e esses players vão me engolir se eu começar esse mercado agora e não tiver, digamos, uma linha de crédito extremamente acessível, se eu não tiver investidores que confiem no meu projeto e estejam dispostos a me dar realmente uma grande soma inicial de dinheiro para começar esse projeto, porque se eu for tirar do meu próprio bolso, não vai dar certo. Eu não vou conseguir me manter no jogo por muito tempo. Então, o seu estado de confiança não está muito bom. Ou você pode olhar, por exemplo, e falar assim, cara, vou lançar aqui, eu quero criar aqui uma empresa de inteligência artificial. Poxa, mas da mesma forma, você tem grandes players já no mercado.
O seu estado de confiança atual, a sua expectativa para o futuro pode não ser tão boa. Ou pelo contrário, ela pode ser muito boa. Dependendo da área que você estiver atuando, você pode falar, cara, está surgindo aqui uma excelente oportunidade, eu estou olhando lá para frente, vislumbrando uma excelente oportunidade para entrar nesse setor agora, porque ninguém está olhando isso. Então, essa expectativa do empresário quanto ao futuro, o Keynes vai dizer que ela é extremamente sensível. Por que ela é sensível? Porque depende de vários fatores. Eu posso hoje, por exemplo, como eu falei para vocês, estar decidindo criar uma empresa de celulares, como eu dei o exemplo lá atrás. Só que amanhã depois pode surgir uma outra empresa, certo? Uma outra empresa, antes de eu começar o meu negócio, pode surgir uma outra empresa, ainda melhor que a minha, mais eficiente. Uma empresa de fora, de um outro país, pode entrar aqui, essa empresa consegue produzir mais barato e em maior quantidade. Ou ela pode ser até uma junção de um conglomerado, digamos que a Apple se junte com a Huawei, e eles comecem a criar uma marca específica de celular. Cara, isso vai quebrar muitas outras empresas. É difícil de você competir com eles. Então a sua expectativa pode ficar extremamente abalada. E você pode optar em não fazer esse investimento. É assim que funciona a vida real. Os empreendedores estão constantemente olhando para o futuro, olhando para o quanto eles conseguem lucrar no futuro e também olhando para os cenários. E por que o Keynes vai dizer que isso é extremamente, que isso varia muito? Porque as coisas mudam o tempo todo. Dependendo do cenário onde você estiver, a sua expectativa pode mudar. Tem cenários onde a regulação muda o tempo, pode mudar com certa frequência. Se você investe, digamos, você agora falando só como investidor, você pode investir numa empresa X, uma empresa, digamos, de energia elétrica, e altera alguma área, algum fator regulatório, e aí a tributação vai alterar, as coisas vão alterar, ou a sua empresa ela para de poder explorar determinada região. Isso vai alterar a sua perspectiva futura de rentabilidade. Da mesma forma, vamos supor que você investe numa empresa, vou trazer aqui mais para um exemplo mais prático, vamos supor que você investe numa empresa de tecnologia que exporta grande parte dessa tecnologia para fora. Exporta, digamos, para os Estados Unidos, certo? E aí, os Estados Unidos, por alguma razão, ele faz um embargo e fala, olha, vamos aumentar a nossa tarifa sobre os produtos importados, a gente vai taxar os produtos importados e nós vamos proibir esse tipo de importação para cá. Ou seja, você tinha um grande parceiro comercial, que era os Estados Unidos, que a sua empresa dependia diretamente, agora você não pode mais exportar para eles. O que vai acontecer com a sua expectativa de rentabilidade? Vai cair. Da mesma forma, você vai ficar mais preocupado, o seu estado de confiança vai se alterar. Então você pode optar em quê? Você tinha planos, digamos assim, de aumentar a sua produção, você tinha planos, por exemplo, de expandir o seu portfólio de produtos, você tinha planos de comprar mais máquinas, mais equipamentos, criar softwares novos, aumentar o seu time de trabalhadores. Agora você não vai fazer mais isso, entende? Então a incerteza, nesse caso, ela desempenha um papel crucial na teoria keynesiana do investimento, porque as decisões dos empresários quanto a investir ou não investir são tomadas em ambientes de informação incompleta sobre o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. É impossível saber plenamente o que vai acontecer amanhã. Se você soubesse, se você tivesse uma plena informação do que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, se você soubesse exatamente, aí é outros 500. Aí você vai tomar todas as decisões, aí você pode até apostar na Mega Sena que você vai ficar milionário. Mas a gente não tem essas informações. Tudo pode mudar de um dia para o outro. Então essa característica na nossa concepção da macroeconomia, ela torna o investimento uma variável extremamente instável. E ela é autônoma em relação à renda. Por que ela é autônoma em relação à renda? O que significa isso? Significa que ela não depende da produção atual, mas sim das futuras expectativas. Então lembra que eu falei aqui atrás? Que essa aqui é a fórmula da demanda agregada? C mais I mais G mais X menos M? A macroeconomia, na teoria macroeconômica, nós vamos dizer o seguinte, olha, esta variável, a variável I, ela é a variável mais instável da demanda agregada. Ela é a variável mais instável, porque ela depende de uma série de fatores. Ela depende de expectativas, de rentabilidade, confiança dos empresários, e essas coisas mudam o tempo todo. Uma informação, uma crise pode surgir, e isso pode quebrar totalmente a expectativa dos empresários. A gente viu isso acontecendo recentemente com a Covid. Já C, que são os consumos das famílias, é bem mais estável. Keynes vai falar, essa variável é mais estável, por quê? Porque as famílias consomem relativamente a mesma coisa ano após ano. Por mais que nós tenhamos uma dificuldade financeira num ano ou no outro, nós tendemos a consumir mais ou menos a mesma quantidade de bens e serviços. Pense você, por exemplo, vamos supor que amanhã surge uma notícia sobre algum bloqueio internacional, uma sanção econômica internacional. Isso pode afetar os consumos das famílias? Podem. Principalmente se você consome, digamos assim, grande parte, vou dar um exemplo hipotético aqui, vamos supor que grande parte do arroz que você consome venha da Ásia. Repito, exemplo hipotético aqui. Se você tiver uma sanção e um bloqueio econômico e não conseguir importar a mesma quantidade de arroz que vem de lá, provavelmente você vai ter que buscar um outro parceiro comercial e o preço pode ser maior. Então o arroz interno pode ficar mais caro. As famílias vão ter que reduzir o consumo de arroz? Provavelmente sim. Mas elas vão consumir muito menos do que antes? Provavelmente não.
entende? Porque o consumo tende a ser mais ou menos estável de um ano para o outro. Então essa variável no cálculo do PIB ela altera pouco. Os gastos do governo é a mesma coisa. Os governos eles têm que gastar mais ou menos uma certa quantidade todo ano. Existe um orçamento, que eles fazem esse orçamento no começo dos anos, um pouquinho no final do ano passado, e eles têm que cumprir esse orçamento ao longo do ano. Eles têm também metas ali anuais, plurianuais, enfim. Então eles têm ali uma quantidade, o gasto do governo ele já é mais ou menos conhecido ao longo do ano. Você já sabe mais ou menos quanto o governo vai gastar. Não é perfeito, obviamente, mas você já tem uma noção. Exportação e importação também você não sabe muito bem. Mas da mesma forma, a gente pode partir do princípio de que ela é mais ou menos mais estável do que o investimento, porque os países lá de fora também vão consumir algo relativamente parecido. Assim como a gente aqui dentro consome algo mais ou menos estável, lá fora também. É uma variável mais instável. É uma variável mais instável. Mas ele é muito menos instável do que o investimento. O investimento é bem mais instável, porque ele depende diretamente de expectativas. Bom, então essa é a definição básica de investimentos dentro da macroeconomia, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a definição dentro do Value Investing do Graham e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a definição dentro do Growth Investing do Fisher, tá bom? Mas isso eu vou fazer numa próxima aula aqui.